decreto estadual de 89, e um outro decreto de 93, determinaram uma área para a futura implantação do Parque do Cocó. Essa área seria uma área de desapropriações futuras. O Estado delimitou essa área, iria desapropriar dessa área e criar o Parque do Cocó. Baixou os decretos e nunca desapropriou a área. E nunca criou o Parque do Cocó. Circundou com correntinhas a área dos decretos e deixou a unidade lá, fazendo de conta que a unidade estava criada, quando na realidade não está. Isso fez com que a especulação imobiliária fosse avançando sobre a área. E esse crescimento da especulação imobiliária fez com que vários empreendimentos chegassem no limite da área dos decretos. O Parque do Cocó, quando um dia for criado, vai ser o que a lei chama de unidade de conservação. Vai ser uma unidade de conservação de proteção integral. Todas as unidades de conservação de proteção integral, nos termos da lei, tem que ter um cinturão ao seu redor, que a lei chama de zona de amortecimento, onde o uso é muito restrito e deve ser ordenado pelo órgão ambiental competente, no caso aqui a CEMAS. O que é essa zona de amortecimento? É uma área de transição. Você tem as construções, uma zona de amortecimento e a unidade de conservação, para que a pressão sobre a unidade de conservação não fique muito grande e os ecossistemas possam ser degradados. Mas do jeito que a coisa está indo, com a não criação da unidade de conservação, nada impedia, até essa decisão, que a especulação imobiliária fosse até o limite da área dos decretos, que é o que está acontecendo lá hoje. Tudo que está lá está legal, então? Até agora está, tudo que está lá está legal. O que foi que nós fizemos então? Ajuizamos uma ação pedindo à Justiça Federal que até que venha a ser criado efetivamente o Parque do Cocó, até que se estabeleça qual é a extensão de sua zona de amortecimento, que a Justiça proibisse novas construções na área dos decretos e num raio de 500 metros a partir dessa área dos decretos. Isso para garantir que no futuro, quando a unidade de conservação for criada, ainda seja possível se estabelecer uma zona de amortecimento. Além disso, a Justiça determinou que o governo do Estado delimitasse fisicamente a área dos decretos de desapropriação, que é para a sociedade ter uma noção exata do que o governo do Estado tenciona fazer e qual é a área. Porque o que acontece hoje? As pessoas são leigas, passam próximo da área, vê um prédio muito perto e diz assim: dentro do Cocó, e o Ministério Público não toma providência nem nada. Nós queremos a delimitação física para que as pessoas vejam que alguma coisa lá está dentro da área do parque, mas tem muita coisa também que está fora. Agora, sem a delimitação física, a sociedade não entende. Também pedimos, e o juiz acatou, que a União fosse obrigada a delimitar as áreas de domínio da União. Lá passa um rio, o rio Cocó, até aquela região, sofre influência das marés, as margens têm domínio da União. Então a União agora vai ter que delimitar todo o seu domínio, fisicamente, deixando claro até onde vai a dominialidade privada e aonde começa a dominialidade pública da União. Pedimos também que o juiz proibisse a CEMAS e o município de Fortaleza de conceder qualquer nova licença ambiental nessa área, na área dos decretos e no cinturão de 500 metros de proteção. E pedimos também, o juiz acolheu, pedimos ao juiz que determinasse que todos os licenciamentos ambientais de toda esta área fossem, a partir de agora, realizados pelo IBAMA, pelo órgão federal, considerando que existe dominialidade da União na região. O IBAMA vai fazer o quê? Os licenciamentos ambientais daqui para frente. De toda a área, toda a conservação quanto os 500 metros do cinturão que o juiz determinou de proteção. Certo. E
E novas construções estão proibidas, novas licenças estão proibidas. Pronto. E assim, tem como a gente pontuar isso já, essa área, ou não? Vai ser a partir desse estudo, desse levantamento? Não, a área já está delimitada. Corresponde à área dos dois decretos. E ao redor desta área, num raio de 500 metros, a Justiça estabeleceu a proibição de construção. Tem aqui os decretos. São os decretos 20.253, de 5 de setembro de 89, e o 22.587, de 8 de junho de 93. Pronto. Aí aqui você tem todas as coordenadas desta área, e aí é só no raio de 500 metros estabelecer. Como nós vamos pedir fisicamente a delimitação dessa área dos decretos, num raio de 500 metros ao redor dela, o juiz já determinou a delimitação física, num raio de 500 metros ao redor, nada pode ser construído. E o que já está construído? O que já está construído não é alcançado por essa decisão. Porque a nossa perspectiva foi, o que já está construído, muita coisa lá que já está construído ou em construção, é objeto de várias impugnações específicas. Eu posso dizer, por exemplo, a Torre Empresarial Iguatemi, que tem um processo específico. Eu posso dizer, por exemplo, um edifício chamado Edifício Nautilus, da construtora Mota Machado, que tem um procedimento judicial específico. Edifício? Nautilus. Então existem vários empreendimentos lá, até antes dessa liminar, que já construídos ou em construção, têm impugnações judiciais específicas. Agora, eu queria dar notícia para vocês de um fato que nós reputamos muito relevante e que está diretamente relacionado com esta ação. Quando o Estado do Ceará, em 89, fixou a área dos decretos para futuras desapropriações, alguns proprietários dentro desta área, quando foi fixada a área, quem tinha dominialidade dentro desta área sentiu que teve um prejuízo, porque não ia mais poder construir. Vários desses que se dizem proprietários ingressaram com ações contra o governo, contra o Estado do Ceará, pedindo indenização, alegando que tinham sido desapropriados indiretamente. Não tinham ainda sido desapropriados formalmente, mas que isso equivaleria a uma desapropriação, já que eles não podiam construir nada na área do decreto. As ações estão tramitando. Uma ação tramitou, que é de uma empresa chamada Companhia Administradora de Imóveis, de titularidade do senhor João Gentil. Essa ação tramitou, ela foi julgada procedente aqui em primeira instância, na Vara da Fazenda Pública. O Tribunal de Justiça julgou também procedente a ação, dando a ele um direito à indenização. O Estado do Ceará recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na verdade, ele não é proprietário da área, ele apenas ocupa uma área que é de domínio da União. Portanto, haveria interesse da União em participar da ação. E anulou toda a ação, mandando começar de novo da Justiça Federal. Essa indenização já estava na casa de bilhões de reais contra o governo do Estado. O processo, então, foi todo anulado. Retornou, mas continua ainda esse particular no Superior Tribunal de Justiça, tentando reverter essa decisão, já está 4 votos a 4, e conseguir ainda lá no Superior Tribunal de Justiça a indenização. Então nós estamos muito preocupados, o Ministério Público Federal, não só aqui, como a Subprocuradoria-Geral da República em Brasília, tem atuado sistematicamente para defender essa área do Cocó e para evitar que pessoas que estavam aqui dentro, quando dos decretos de desapropriação, recebam indenizações fabulosas por conta da não utilização da área. Essa é uma questão muito relevante e que eu acho que a sociedade precisa saber, que o fato do parque não ter sido efetivamente criado tem dado ensejo a esse tipo de demanda que poderá criar sérios prejuízos, causar sérios prejuízos aos cofres públicos, já que as indenizações não são mais nem milionárias determinadas pela Justiça, são bilionárias.